E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 22. Com este versículo, cumprimento a amada igreja com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Adenilson Berto. Hoje, dia 16/11 de 2019. Amados ouvintes, quero compartilhar com vocês uma experiência que tive há cerca de 20 anos atrás. E o Senhor tem colocado no meu coração não guardar para mim, mas também compartilhar. Que isso vai ajudar outras pessoas que estão procurando fazer o que é agradável à vista do nosso Senhor. Segundo esta palavra que eu li, irmãos e irmãs, nós não fomos chamados só para guardar os mandamentos de nosso Senhor, mas também para fazer o que é agradável à vista dele. E o que vou contar aqui está relacionado com esta palavra agradável à sua vista. Há cerca de 20 anos atrás, abri, pela força do Espírito Santo, uma igreja, uma congregação, um trabalho que deu muito fruto. Muitos jovens se converteram. E quando fomos ali para abrir esse trabalho, não tinham muitas condições financeiras. Mas nós sabemos que o nosso Pai, Ele provê todas as coisas. E quando fui naquele bairro, aqui na cidade de Maringá, Paraná, a gente pegou um salão, que era um antigo bar, estava bem, as paredes, o salão estava bem velho, vamos falar assim. E a gente começou ali então a trabalhar naquele salão, para reformar tudo aquele salão, para começar a fazer os cultos. E Deus levantou um advogado que naquela época tinha uma quantia boa de dinheiro. Deus levantou ele e ele foi para aquele salão e ali ele começou a arrumar tudo, irmãos, trocar piso, pintar, passar massa corrida nas paredes, pintar, colocar forro, tudo que você imaginar aí de uma congregação. Deus então usou aquele irmão para investir naquela obra. E entre estes investimentos, ele foi até uma floricultura. E na floricultura, ele trouxe tanto plantas naturais, como aquelas que são falsas, de plástico. E a gente sempre tinha o hábito de orar 1 hora ali antes do culto. Isso já tinha inaugurado tudo, já estava tudo bonito. E um dia eu estava orando e eu falei para o Pai assim: Pai, essa casa é tua. E tudo o que está aqui deve ser do teu agrado e não do meu. E quero te fazer uma pergunta. Estas plantas de plástico, flores, te agrada? Porque a mim já não estava agradando, irmãos. Eu já não estava sentindo comunhão com aquelas plantas de plástico falsas.
Estava bonito, mas não estava agradando. E aí perguntei para o pai e fiz um propósito. Falei assim: pai, se o Senhor não está se agradando dessas plantas, porque tinha 2 tipos de planta. Tinha umas samambaias bonitas, natural, e tinha outras de plástico. E eu falei: se o Senhor não se agrada dessas plantas de plástico, então eu vou orar agora aqui. E eu quero orar em línguas, variedades de línguas que eu nunca orei na vida. E eu dobrei o joelho em cima do altar e comecei a orar, irmãos e irmãs. Mas eu falei tantas línguas, irmãos, tantas variedades, línguas bonitas, que eu ficava maravilhado. Várias. Começava a orar uma, de repente já mudava para outra. E isso nunca tinha acontecido comigo. Eu orava já em línguas, mas não variedades daquele jeito. E aí eu orei várias línguas pelo Espírito Santo. E aí eu parei numa palavra. E ficava só em uma palavra assim, ó. Iel. E depois a fala começou a ficar lenta, tipo assim, ó, Iel. E não pronunciava outra palavra. E um pouco antes eu estava orando variedades de língua e agora parei em uma língua só, em uma palavra só, Iel. E o Senhor Jesus Cristo me revelou que Iel, a palavra Iel com H, significa Deus vive. E o que ele me mostrou, irmãos e irmãs, é que ele é Deus de coisas vivas e não Deus de coisas mortas. Tudo que ele fez tem vida. Ou seja, aquelas plantas não tinham vida, não foi ele que fez. E o homem, irmãos, gosta de mudar as coisas de Deus. É lógico que é mais fácil ter plantas de plástico, porque elas dão menos trabalho. Não precisa ficar molhando, as folhas não secam, não precisa ficar podando, tirando as folhas secas. E é bem isso que o homem desses últimos dias quer, irmãos. Quer coisa fácil, andar por um caminho fácil. Mas o que eu aprendi nessa experiência, que o caminho que nós trilhamos é um caminho estreito. A porta é estreita e o caminho é apertado, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele também falou algo semelhante a isso. Aqui na primeira epístola de João 3:22, você pode conferir. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então eu percebi que aquelas plantas artificiais de plástico não agradava aos olhos do Pai. E prontamente então tirei todas as plantas de plástico e deixei só as naturais e fazendo a vontade do Pai com o trabalho de molhar, de cuidar. Daquelas plantas restou somente 4, 2 samambaia, uma do lado esquerdo, uma da direita,
e tinha mais 2 vasos que ficava do lado ali do altar de vidro, e as demais jogamos fora. Então nós não fomos chamados só para guardar os mandamentos, mas para fazer o que é agradável à vista dele. Tem coisas que não agrada a Deus. Deus permite. Ele permite, não tem o prazer dele, você compreende? Ele permite, como muitas das vezes eu e você, os que são casados e têm filhos, as pessoas que têm filhos, às vezes o filho, a filha fazem coisas, você permite, mas não agrada, não tem o teu agrado. Aquela roupa que ele usa, que ela usa, o corte de cabelo, não agrada. Assim também, não que não sejamos filhos por causa dessas coisas, mas são coisas que não agradam a ele. E aqui, para termos mais um entendimento, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Então aquelas plantas não tinha nada de verdadeiro nelas, eram coisas falsas. E é bem isso que tem acontecido com a igreja. Dentro da igreja tem os verdadeiros e tem os falsos. Tem os que falam a verdade, mas tem pessoas que mentem, tem pessoas que enganam. E essa é bem a figura da igreja. Dentro da igreja tem o verdadeiro e tem o falso. E naquelas plantas não tinha nada de verdadeiro. E o apóstolo Paulo falou: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Como que eu ia olhar para aquela planta e pensar que era verdadeiro, se não era, era falso? Então, irmãos, figuras também falam no reino do Espírito. E aquilo era uma figura da falsidade. Nós não podemos mudar as coisas que Deus fez, mudar a glória dele, porque essa é a glória dele. Ele fez as plantas, as flores, e como que nós vamos e mudamos? Quando nós fazemos as coisas, nós não gostamos que as pessoas mudem? Muda o que criamos, o que fizemos. Às vezes a pintura da tua casa que você fez é o teu gosto. Você não se agradaria alguém chegar lá e pintasse de outra cor. Então, tudo isso é ensinamento para nós. E aqui, no livro de Timóteo para terminar, 2 Timóteo 3,10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um modo de viver. Esse é o meu modo de viver. Não tenho o hábito, depois dessa revelação, nunca mais usei nenhuma planta de plástico. As que eu tinha na época, em casa também, alguma coisa que a gente tinha ganhado no casamento, eu e minha esposa em concordância, jogamos fora também as plantas que tinha em casa de plástico, uvinhas de plástico, coisas de plástico, que não é verdadeiro. Então a intenção aqui, 2 Timóteo 3,10, ele falou também do modo de viver, doutrina, modo de viver e intenção. Então a minha intenção, irmãos, é agradar ao Pai nisso que eu estou compartilhando com vocês. A minha intenção é ser verdadeiro. Amém? Então tudo que não é verdadeiro em minha vida eu tenho procurado lançar fora. Amém?
Nós somos chamados para ser perfeitos. E o Pai está aperfeiçoando a obra que Ele começou na nossa vida. Com isso, irmãos, estou falando aqui do modo meu de viver, como o apóstolo Paulo tinha um modo de viver, a intenção é essa, amém? É agradar aos olhos do Pai. E em nome de Jesus, que isso venha te ajudar, amém? Para a glória do Pai, e cada um, em nome de Jesus, procure ter intimidade com o Pai, perguntar para Ele, saber o que Ele agrada, o que Ele não agrada, e Ele vai falar e Ele vai mostrar. Amém? O desejo da minha alma é que tudo te vá bem. Shalom.